O calor cada vez mais é presença no nosso cotidiano, e não só nos países tropicais e áridos. Neste ano, enquanto tínhamos episódios de frio intenso no Brasil, no hemisfério norte, que é verão, ondas de calor atingiram em cheio países e quebravam recorde de temperatura. Se você não tem boas relações com o calor, que nem eu, já deve estar se imaginando como vai ser o próximo verão. Sabe aquela história de colocar uma toalha molhada na janela, molhar os pés em água gelada, se migrar para o Polo Sul, ou não, e usar a solução comum que nós temos hoje em dia, o bom e velho ar-condicionado. Mas, se nós pudéssemos construir alguma coisa que fosse capaz de esfriar o planeta inteiro? Eu sou o Marcos e seja bem-vindo ao canal Forja Teórica. O Sol. Um forte motivo que justifica você estar vivo agora. A luz vinda do Sol é uma forma de energia que viaja ao espaço e entra em nossa atmosfera, se transformando em energia térmica. Ela aquece os nossos rostos e, da mesma forma, o solo e o ar. A proximidade de cada planeta com o Sol determina quanta energia final chegará até ele, e assim, quão quente será. Temos a dádiva de viver em um planeta com temperaturas moderadas. A Terra se encontra em uma posição no sistema solar que chamamos de zona habitável. Mesmo assim, o calor só aumenta e isso não ameaça apenas o nosso conforto, mas sim a existência de inúmeras espécies de animais e plantas, acentua a extremidade dos eventos climáticos e afeta a cadeia de suprimentos mais importante que nós temos, a comida. Os cientistas já estão pensando em coisas que podemos implementar, mas como em uma cirurgia, tudo tem riscos. Assim como uma garrafa térmica mantém a temperatura de um líquido, as mantas térmicas em telhados isolam o forro da casa, impedindo que a energia térmica vinda do Sol seja transmitida para os demais ambientes. Mas o que isso tem a ver com o planeta? Muito. A atmosfera é o telhado da Terra. A proposta de alguns cientistas é dispersar partículas na estratosfera para refletir os raios de Sol de volta para o espaço. Um método similar à dispersão de partículas seria enviar pequenos robôs espaciais voadores aos montes, segundo o astrônomo Roger Angel, para começar, 16 trilhões deles. Estes abririam uma lente reflexiva, assim como uma borboleta, e movendo-se feito drones, seriam controlados para formar um enorme escudo defletor. Refletir o Sol em escala planetária realmente pode reduzir as temperaturas, mas em contrapartida, isso afeta principalmente as plantas, com a privação de um dos seus mais importantes elementos, a luz. O carbono está presente em muitas coisas, inclusive em você. Quando queimamos um objeto ou até mesmo respiramos, emitimos dióxido de carbono, o CO2, ou também conhecido como o causador do efeito estufa. Com isso em mente, soluções para capturar o carbono já estão sendo implementadas e também aperfeiçoadas. Algumas empresas estão já atuando no segmento há algum tempo. Fábricas que capturam carbono de maneira parecida com as árvores e ainda podem armazenar o gás para vendê-lo, o que cria aí um incentivo econômico. As plantas de captura de carbono sugam o ar ao redor e aprisionam apenas o dióxido de carbono. O mesmo é aquecido, o que permite sua coleta em estado puro. Segundo Ken Alex, diretor do projeto Clima da Universidade da Califórnia, para isso ter um efeito significativo, ao menos 50 mil plantas de captura precisariam ser instaladas mundo afora, o que é um investimento de 10 trilhões de dólares. E se pudéssemos dar um empurrãozinho na Terra? A ficção já se aprontou para explorar esse cenário, mas será que dá para fazer? Na verdade, a gente já fez isso. Cada lançamento de foguetes causa uma reação similar a um tiro de canhão. O projeto vai e o canhão é impulsionado para trás. Apesar de milhares de lançamentos, mesmo somando todos eles, o efeito é insignificante. E se usássemos um propulsor de íons? Apesar do uso amplo na ficção científica, a tecnologia existe e consiste em usar de eletricidade para acelerar uma massa de íons
para propelir o objeto que queremos mover. Precisaríamos construir um propulsor grande o suficiente para que a sua altura sobressaísse nossa atmosfera, já que esse tipo de tecnologia funciona apenas no vácuo do espaço. E após construído, teremos que produzir uma quantidade colossal de energia para alimentar o nosso propulsor. E mesmo em escala continental, a força de empuxo seria pequena e levaria um certo tempo para atingir velocidade suficiente para mover o planeta. Uma outra opção é usar uma vela solar. O projeto Breakthrough Starshot promete possibilitar viagens interestelares a velocidades muito superiores do que os meios convencionais. E isso usando a pressão radiante do Sol. Um fluxo de fótons empurra o objeto que queremos propelir por meio de uma vela solar, assim como a dos barcos à vela, ganhando momentum e acelerando. Aplicando isso à Terra, seria preciso uma vela circular pelo menos 20 vezes maior que o diâmetro da Terra. E claro, boas doses de tempo para mudarmos a órbita consideravelmente. Se você não se importa em esperar alguns bilhões de anos, mas considerando que daqui a alguns bilhões de anos a expansão do Sol irá engolir a Terra, talvez seja um bom investimento. Naturalmente ocorrem por ano de 50 a 70 erupções vulcânicas por todo o mundo. As ejeções de cinzas e fumaça que esses titãs terrestres emitem podem ter e já tiveram muito efeito no clima no curso da história, pois o dióxido de enxofre e a poeira lançado a altíssimas altitudes bloqueiam os raios solares. Quando o dióxido de enxofre se mistura à água presente na atmosfera, é formado o ácido sulfúrico, que reflete ainda mais eficientemente os raios do Sol. Mas para surtir um efeito significativo, a erupção precisa ser de uma alta potência, assim como ocorreu nas Filipinas em 1991 no Monte Pinatubo. Neste evento, colunas de fumaça atingiram 40 km de altitude e 17 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram lançadas na atmosfera. As partículas se espalharam, causando um declínio na temperatura global de 0,5 graus. Mas tem algum jeito de não depender da natureza para isso? O que causa uma erupção é a diferença de pressão, igual quando chacoalhamos uma garrafa de refrigerante e abrimos em seguida. A lava extremamente quente e sob pressão é mais leve que as rochas sólidas e encontra seu caminho em direção à superfície. Então, para começar a nossa erupção, teremos que encontrar um vulcão preparado, um que já tivesse sob alta pressão e em boa atividade, o que poderia ser identificado pela atividade sísmica ou acúmulo de gases próxima da superfície, de preferência um vulcão com grande volume de magma. Em seguida, nós removeremos as camadas logo acima do bolsão de magma, por meio de explosões controladas e simultâneas, que além de enfraquecer a parede que separa a atmosfera da litosfera, a vibração causa a formação de bolhas e, portanto, o aumento da pressão. O segredo seria de forma rápida romper toda essa pressão acumulada de uma vez, para que em algum momento um ar-condicionado, em termos muito simples, usa de energia elétrica para remover a energia térmica do ar que entra quente e devolvê-lo de volta frio ao ambiente. As soluções que vou falar agora não exatamente envolvem ar, mas o conceito é bastante parecido. Steven Desk, físico e professor de astrofísica na Universidade do Estado de Arizona, se juntou aos seus colegas cientistas para bolar um projeto bastante audacioso. O projeto consiste em montar milhões de bombas d'água ao redor do Ártico, que mecanicamente trariam a água mais quente das profundezas, lançando-a em forma de spray na superfície. O ar gelado do inverno congelaria a água do spray, transformando-a em neve, aumentando a espessura das geleiras. Os polos apresentam ventos fortes e constantes, o que faz o uso da energia eólica uma opção viável. A quantidade de energia ideal estimada pelo projeto alcança os 1.300 gigawatts. Para ter uma ideia, todas as hidrelétricas do mundo atualmente produzem menos de 1.200 gigawatts. Mas, se transformarmos isso em uma realidade, com algum tempo de regeneração, a neve, sendo um ótimo isolante, protege as camadas inferiores de gelo e, além de retardar o degelo dos polos, a superfície branca do gelo e da neve tem o papel de refletir o Sol,
permitindo que essas regiões fiquem ainda mais frias. E ainda há um outro tipo de ar-condicionado saindo das teorias e protótipos para a realidade viável. Esse equipamento é capaz de enviar o calor para o frio do espaço e, o melhor, sem usar energia elétrica. Isso é feito reenviando o calor em forma de onda infravermelha média. O infravermelho atravessa diretamente o ar e os gases presentes na atmosfera, transportando a energia térmica diretamente para fora do planeta. Até o momento, o dispositivo em fases iniciais apresenta uma redução de temperatura de 6 graus, mas em teoria é capaz de alcançar incríveis 20 graus de diferença para o ambiente que for instalado. E se a gente instalasse um desse no meio do oceano, cobrindo uma área com o tamanho do território da Austrália, ignorando os efeitos na vida marinha e no ciclo das chuvas e usando todo o metal e mão de obra que temos disponível, o esfriamento gerado no calor influenciaria o clima global e boa parte do calor recebido do Sol seria enviado de volta ao espaço. Já que cores claras refletem a luz refrescando os ambientes, não seria uma boa opção pintar de branco os nossos espaços urbanos, como telhados, superfícies e ruas? Bom, você provavelmente já ouviu o termo ilha de calor. Sabe quando você vai de um lado para o outro na cidade, ou até mesmo de uma rua e outra, e parece que você entrou num forno? O asfalto absorve entre 85% e 90% dos raios solares, fazendo-o atingir temperaturas por volta de 65 graus. E esse calor é irradiado para as redondezas, aquecendo o ar e aquecendo você. Da mesma forma que acontece com asfalto, o mesmo vale para telhados e outras superfícies com cores escuras. Los Angeles fez o experimento e pintou com tinta refletiva algumas ruas e calçadas. O resultado foi uma diminuição entre 5 e 8 graus das temperaturas ao redor dos locais onde isso foi implementado. Alguns estudos criticam o conceito, afirmando que a reflexão da luz aquece algumas partículas na atmosfera e piora o efeito estufa. Uma sugestão, então, é instalar painéis solares por todo o telhado, que não refletem a luz de volta, reduzem o calor do edifício e ainda têm como bônus a geração de energia elétrica. Agora sim, se o lugar inteiro faz você derreter, um jeito é se mudar. Algumas cidades no mundo possuem clima ameno e constante, e o que mais surpreende é onde elas estão localizadas. Quito, a capital do Equador, é cortada também pela linha do Equador, o eixo que determina alguns dos lugares mais quentes da Terra, por receber a maior quantidade de sol. Apesar disso, Quito mantém durante o ano inteiro temperaturas médias entre 8 e 18 graus, ou seja, nada de aquecedor e nada de ar-condicionado. No site Weather Spark, você pode visualizar gráficos para entender quais cidades ao redor do mundo têm temperaturas mais frias, temperaturas amenas ou temperaturas mais quentes, variando ao decorrer das estações. Soluções no campo da geoengenharia requerem quantidades astronômicas de energia, para dizer o mínimo. E falando de energia, o futuro pode ter surpresas interessantes nesse campo, como a proeminente energia à fusão, mas esse é um assunto para o próximo episódio. Obrigado por assistir.